Vamos falar também sobre o Corinthians, porque pode ter um desfalque importante para esse jogo de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. O Garro, né, ficou fora de um treino por causa de dores no joelho e, de repente, pode ser até desfalque para esse jogo de amanhã. É dúvida, Garro, que é um dos principais jogadores do Corinthians, né? O principal articulador, o cara mais criativo, pode não jogar. E aí é um problema, porque o Corinthians também já não tem o Coronado, né? Que está fora por lesão. Já há algum tempo o Coronado não tem sido relacionado para os jogos por causa disso. Então, problema para o Ramon resolver caso se confirme essa notícia. Pensando nos últimos jogos, é o Tales, né, em tese. É o Tales Magno. Pensei numa outra alternativa, dele manter, por exemplo, 3 homens e adiantar, por exemplo, ou o Bidon ou o Carrillo para fazer essa função de 10, né? Com outros 3 volantes por trás, num jogo que ele precisa fazer 3-0. Para não mexer no esquema, eu pensaria assim. Mas ele chegou a usar o Tales como esse 10, esse meia, e chegou a usar o Memphis como esse 10. Também é uma alternativa, trazer o Memphis para trás e colocar o Tales na frente. Num período do início da temporada que o Garro não estava pronto para jogar ainda. Essas alternativas não seriam estranhas para o Corinthians. Então, eu imagino a entrada do Tales podendo ou ele fazer essa função por trás ou o Memphis. Ô, Felipe, e é difícil assim, o Corinthians, ele ano passado, ele passou muito trabalho no 4-3-3, né? O time não acertava, tomava muitos gols, estava num momento ruim, aí mudou, fortaleceu o meio campo, 3 volantes, 1 meio, 2 atacantes, e aí o time se acertou. Só que agora o Corinthians tem 90 minutos para reverter um placar que é muito alto. E aí tu vai o quê? Um time equilibrado, mas um time equilibrado às vezes não vai te dar o 3-0 ou 4-0. Um time que tu precisa arriscar, mas daí também é o cobertor curto, né? Então, assim, toma um gol. Então é um jogo abaixo o plano. É um jogo que o Corinthians tem que chegar perto da perfeição e não pode ser muito não pode ser contido. O Corinthians vai ter que arriscar, né? Então é um jogo, cara, é um jogo de alto risco para o Corinthians. É difícil. Vamos dar uma olhada então na provável escalação, né? Com essa dúvida do Garro, há a possibilidade do Romero jogar também, né? Que seria uma das alternativas, o Tales Magno ou o Romero. Tá aí, ó. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na lateral esquerda, Ranieri, Carrillo, Martínez, e aí a dúvida, Garro ou Romero, Depay e Yuri Alberto. Tem a impressão que a escolha... até uma revolução total, né? Como é que é? Ele pode fazer até uma revolução total. Abre mão do esquema, joga com Martínez, Ranieri, Martínez e Carrillo, joga com Memphis como 10, Romero, Tales e Yuri Alberto. Também seria uma alternativa. É uma mexida radical. Ele queima todos os cartuchos de início, né? Fica com pouca coisa para trocar durante o jogo. Se ele não tiver Garro, já não tem Coronado. Mas seria uma tentativa mais ousada que ele tem. Eu fico pensando sempre assim, no que o time teoricamente está mais acostumado a fazer, né? Esse 4-4-2 com o losango no meio, o time tem se mostrado mais habituado já desde a temporada passada. Então, se fosse o Ramon, por mais que eu sei que precisa vencer, precisa fazer 3 gols de diferença, talvez eu optasse por uma mexida um pouco mais simples. Porque primeiro tem que vencer de 1-0, melhor. Depois 2-0, 3-0, né? Não adianta... O que você faria, por exemplo? Eu acho que eu baixaria o Memphis. Isso. E botaria o Tales ou o Romero na frente. Eu baixaria o Memphis para... Até porque não vai baixar tanto, né? Eu creio que o Corinthians vai fazer uma pressão alta, vai tentar marcar o Barcelona lá em cima para não... E aí a ideia, se isso dá certo, o Memphis não precisa correr muito para trás, né? Mas vai depender, assim, é pouco tempo para treinar, né? Mas acho que na minha leitura eu faria isso. O problema é que o time do Barcelona está longe de ser bobo, né? É um time que mostrou ter boa qualidade técnica, bons jogadores, repertório, né? Foi mais time que o Corinthians nos 90 minutos. Eu só tenho dúvida defensivamente, num jogo que ele vai ser provavelmente muito mais incomodado, contra um ataque que tem qualidade técnica elevada, onde o Corinthians mais concentra a sua qualidade no setor ofensivo. Lógico que a perda do Garro diminui isso um pouco, mas é ver como o Barcelona consegue sustentar isso diante de um Corinthians que a gente espera vai jogar, vai ter muito mais volume do que teve no... Mas eu não imagino um amasso, não. Eu não imagino um amasso do Corinthians. Você está imaginando um amasso? Não, eu acho que a proposta do Barcelona não deve ser a de apenas defender. Por característica, é um time que vai tentar. Até porque, quanto mais, se ele conseguir incomodar, se ele fizer um gol, ele torna a ladeira ainda mais íngreme. Sem dúvida. Agora, o que eu imagino é que o Corinthians vai conseguir impor e obrigar o Barcelona a defender a sua área muito mais do que fez em Guayaquil. Eu acho que o jogo horrível que o Corinthians fez lá, ele deu
ele colocou no outro patamar o time do Barcelona. Assim, né? O Barcelona foi muito superior ao Corinthians. Eu acho que aquele jogo ele está meio fora da curva, não? Então acho que o Barcelona... A gente está achando que o Barcelona é melhor do que é. Na outra fase ele não passou com facilidade. O Nacional teve dificuldade. Não passou com facilidade. Então acho que aquele jogo destoou, saiu um pouco da curva. Eu acho que ele foi melhor do que ele é e o Corinthians foi muito pior do que ele normalmente é. Pode ser também. E acho que, para fechar, né, a escalação do Bidu é pela questão ofensiva, né? Claro. O Bidu é o mais ofensivo dos laterais do Corinthians e estou imaginando que também seja por isso a escalação dele por ali. A missão do Corinthians é o jogo da Arena do Corinthians, da Neoquímica Arena. Essa é a missão. E vai passar diretamente pelo jogo de amanhã. Como é que vai ser amanhã? Que tipo de comportamento vai acontecer? Como é que o time vai estar? O que vai acontecer no jogo? Eu vou estar lá na Arena Corinthians amanhã, na Neoquímica Arena, para acompanhar o jogo. Faço o pré e o pós. Sim. E estaremos lá juntos para... Levando muita energia positiva para o Corinthians. Claro, né? claro. Eu sou um dos poucos que acredito que o Corinthians, se fizer um gol com menos de 15 minutos, vai conseguir... A carinha do Zinho. Se o Corinthians fizer um gol com menos de 15 minutos, o Corinthians tem muitas perspectivas de passar pelo Barcelona. Esse é um artista. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, é o Barcelona de Guayaquil, hein? Não é o da Catalunha. Não é o outro lá, hein? O escudo é quase igual. Melhor jogar. Melhor mas tá jogar. 3-0, Pascoal. Mas tá 3-0, Pascoal. Eu sei. No mas- jogo de ida parecia. Mas já acabou? No jogo de ida parecia, que era o Acabou? Barcelona da Catalunha. Acabou? Não acabou, mas tá 3-0. Você não bota nenhuma fé, nada no Não, Corinthians? não duvido. Eu tenho a mesma filosofia que você. Eu não duvido Eu não do Corinthians. duvido do Corinthians. Eu não duvido do Eu Corinthians. não duvido do Corinthians. Nunca duvidei do Corinthians. Porque o Corinthians não sei de onde tira as coisas. Porém, é bom lembrar, não é o Barcelona da Catalunha, mas tá 3-0. Dá 3-0. Aí passa os 15 não faz o gol, passa 30 não faz o gol, vira o primeiro tempo 0-0. O problema é o seguinte, quando passa 30, passa 45, quer fazer o segundo sem fazer o primeiro. É, isso aí. E aí vem confunde velocidade com pressa, afobação com saída de bola. E aí você sabe que pode virar qualquer coisa. Então, por isso que eu digo, o jogo de domingo, da final do campeonato, passa diretamente pelo jogo de quarta-feira. Você sabe que o otimista pode dizer o seguinte, né? Se o Corinthians perder, ele vai olhar o confronto com o Palmeiras como um prato de comida, sabe? Precisa ganhar, precisamos dar uma resposta, porque a gente foi eliminado da Libertadores. E se o Corinthians ganhar, ele chega de peito estufado, aí classificando, estamos cheios de moral. O senhor sabe que é um Corinthians de Palmeiras, não? Eu sei, tem ideia que é um Corinthians de Palmeiras? Eu sei. Você acha que os caras... Eu sei, seu Lima Duarte. Então, igual o Lima Duarte falava, você não sabe que é um Corinthians de Palmeiras? É isso que vai acontecer. É isso, final de campeonato. Você acha que o Corinthians vai deixar o Palmeiras ser 4 vezes seguida? Ser campeão paulista em 4 seguidinhas? Então vamos para outra lógica. Você acha que o Palmeiras vai deixar escapar? Você acha que por isso que é Corinthians e Palmeiras. Isso, amigo. Tem os dois lados Eu só da moeda. estou falando desse caso porque o passa diretamente o jogo de quarta-feira, jogo de amanhã, para o Corinthians é vital. Sim. É vital. Não adianta ficar escolhendo palavra para falar. Não. Amanhã. O de amanhã influencia domingo. É o jogo da vez. Influencia diretamente domingo. Aí eu quero saber do Zinho se tem favorito para domingo. Domingo o Palmeiras é favorito. Pelo fator casa, porque é mais time, por causa do trabalho desenvolvido? Não, eu acho que assim, eu discordo um pouco que para o Corinthians é determinante o jogo de amanhã para a decisão do Paulista. Porque eu acho o seguinte, o Corinthians já está tomando de 3-0. Mesmo que ele não classifique, mas se ele vence o jogo, ganha de 1-0, faz um jogo bom, vai para cima, é que o time adversário marca muito bem e tal, vai ficar aquela coisa, foi o primeiro jogo, foi o desastre do primeiro jogo, mas lutamos, ganhamos o jogo, não pode tomar outra sapatada. Sim. Se amanhã desclassificar perdendo o jogo, aí fica vergonha, né? Fica, vexame, tomou 2 pancadas. Então acho que o Corinthians amanhã está motivado com a classificação contra o Santos, aí sim influenciou. Classificar contra o Santos, depois de ter tomado 3-0, vai para o jogo contra o Santos e ganha o jogo e classifica, deu uma resposta dentro de casa. Então agora vai jogar o jogo de amanhã, é aquela empolgação, é o torcedor acreditando, e se o torcedor enxergar no Corinthians um time brigando, lutando, mesmo que não classifique, mas ganhou o jogo, mostrou brilho, o torcedor vai até aplaudir e vai falar, é lá, agora é contra eles, agora é Palmeiras e Corinthians, e o jogo é fora de casa. A responsabilidade...
responsabilidade, assim, a obrigação maior é do Palmeiras de confirmar dentro de casa, de ter um resultado positivo para levar uma vantagem para o segundo jogo. Então eu acho que esse jogo de amanhã, quem está mais de olho é o Palmeiras, porque assim, tomara que seja bem desgastante, que o Corinthians corra muito, canse muito, né? Vai estar torcendo para isso, que não classifique, para de repente a moral tá mais baixa. O Palmeiras vai estar olhando muito para isso, porque o desgaste físico vai ser enorme do Corinthians amanhã, para se recuperar e jogar no final de semana. O Palmeiras está já descansando desde ontem, preparando só para o jogo. Então acho que esse jogo de amanhã do Corinthians, o Palmeiras que olha mais assim, de que as coisas não aconteçam positivamente, até de não jogar bem o Corinthians, até do torcedor cobrar, para tirar algum proveito. Mas o Corinthians vai jogar o primeiro jogo fora de casa, vai decidir em casa. Se o Corinthians vai no Allianz no domingo e consegue um empatezinho, ou mesmo que perca por um gol de diferença, tá vivo para em casa com a sua torcida única. Aí o torcedor vai esquecer de classificação, ou classificou, não classificou, quer ganhar do Palmeiras o segundo jogo. Não pode tomar 2 sapatadas, aí não dá. O Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, né? Eu sinceramente acho que isso diz pouco, assim. Sobre o Clássico. Diz pouco sobre o Clássico, sobre as forças dos times. Acho que ter a melhor campanha na fase de grupos é importante para que você tenha vantagem. E acho que a vantagem é legal, você decidir em casa, fazer o segundo jogo em casa. Agora, do ponto de vista de avaliação sobre mais força ou menos força, dizer que você teve a melhor campanha, não sei o quanto diz sobre o Corinthians ser melhor que o Palmeiras, entendeu? Acho que esse é o meu ponto. O que eu acho que foi essencial para o Corinthians, até por tudo que o Zinho falou, foi ganhar do Santos. Porque se não ganhar do Santos, cara, você, assim, depois do jogo de amanhã, que ninguém sabe como vai terminar, e estou muito de acordo em relação ao fato de que a classificação ou não, óbvio que é o essencial, é o que mais conta, mas vai contar muito você ganhar ou não o jogo, você fazer ou não uma boa partida. Porque é claro que quando você sai com 3-0, você sai absolutamente deprimido, você sai absolutamente descrente. Eu sempre tenho essa tese, né, de que à medida que os dias vão passando e que o dia do jogo vai se aproximando, a esperança, não só dos jogadores, do técnico, dos torcedores, vai aumentando até o dia do jogo. E amanhã, a esperança do corintiano, na hora que o juiz apitar o começo do jogo, ela vai ser grande, de meter 3-0, levar para os pênaltis, de meter 4-0 e tudo mais. Mas mesmo que não se classifique, que ainda é o mais provável, né? Pode acontecer de classificar, mas mesmo que não se classifique, se você mete 1-0, 2-0, você, cara, beleza, não deu, infelizmente vai ficar para outra, vai jogar a Sul-Americana, só que domingo tem uma final de campeonato contra o Palmeiras. Quer dizer, o fato do Corinthians ter essa final pela frente, de alguma maneira, lhe dá uma chance de dizer, passou, ok, lamentamos, foi muito feio perder no Equador por 3-0, mas classificou, ganhou aqui e tal, e agora tem domingo, e a cabeça na quinta-feira já vai estar totalmente voltada para o Clássico, porque é uma final entre Corinthians e Palmeiras, é um jogo grande, tem um valor grande, então eu acho que era essencial para o Corinthians ter ganhado do Santos, eliminado o Santos e garantido a vaga na final, porque, obviamente, a possibilidade de jogar uma decisão de campeonato contra um grande rival, para muitos o maior rival, logo depois dessa partida contra o Barcelona, acho que tem um peso muito grande. Agora, em relação a favoritismo, hoje acho até que tá muito parecido. Pro confronto. O Pascoal diz... então, porque eu tô com o Zinho. Não, eu só vou responder que nem o Zinho fez em relação... Só o jogo. Em relação ao domingo, porque eu acho que é isso. Domingo também acho que o Palmeiras é o favorito. O confronto acho que tá bem pau a pau, mas para o Pascoal nunca não existe um favorito, então ele vai apontar para você o favorito da decisão. Cara, você foi maravilhoso, Jean. Parabéns, parabéns. Maravilhoso. Jogou tudo na conta do Pascoalzinho, e você tem 2 minutos, Pascoal. Eu não costumo correr desses fatos, não. Eu sempre aponto aqui. Mas é que às vezes não tem favorito. Para mim, o Palmeiras é favorito. Tem certeza disso? Tenho certeza. No confronto. No confronto, o Palmeiras é favorito. Porque eu sempre digo que, para mim, o primeiro jogo é definitivo. O primeiro jogo é importante demais. Tem gente que fala, não, eu prefiro jogar segundo em casa, sabe por quê? Porque a gente já vai decidir. Como você vai decidir? Então o Corinthians já está desclassificado. Como é que é? Não entendi o que ele falou. Não entendi, Zinho, Repete desculpa. aí, Zinho, pro Pascoal. Não, ele disse agora aí que para ele o primeiro jogo é
Importantíssimo. definitivo. Então o Corinthians não precisa jogar amanhã, já está desclassificado. Não, tem que jogar, claro. Mas assim, a dificuldade que se impõe para o Corinthians amanhã é muito grande. Todos nós reconhecemos isso. Mas como eu não deixo de acreditar no Corinthians nunca, eu acho que o Corinthians sempre tem uma carta para tirar. Sua fé no Corinthians é impressionante. Eu acho que o Palmeiras é favorito no confronto por conta de ser o primeiro jogo no Allianz Parque. Mas você acha melhor jogar primeiro em casa? Eu acho melhor. Isso... Eu acho que é sempre bom você saber o resultado que você precisa quando você joga na sua casa. Então, o Corinthians está sabendo. Não, tudo bem. Então, mas aí você não pode fazer o que o Corinthians fez. O problema foi o que o Corinthians fez no primeiro jogo. Tá vendo como é? Tá vendo como é? É aquela história Não quer dizer que vai conseguir. Então, Sabe, mas não quer dizer que vai conseguir. Foi uma traulitada, né? Então, é isso aí. Por isso que eu acho que o jogo de Mas amanhã... não é o normal acontecer isso. É, O primeiro pois jogo é. ser numa decisão tomar de 3-0. Não é normal. Não é normal. Aliás, o Corinthians ainda pode, mesmo se desclassificando dessa fase, o Corinthians será encaminhado para a Copa Sul-Americana, né? Porque nessa Sim. fase vale vaga para a Copa Sul-Americana. Mas aí dá aquela, né? Você teve ali a ponto de ir para a Libertadores, você cai para a Sul-Americana, enfim. Ponto final, meus amigos. Fala aí, Zinho. William, até para perguntar para o Pascoal sobre essa coisa de jogar o primeiro jogo em casa, né, que ele prefere. Nesse tricampeonato do Palmeiras, o Palmeiras decidiu a segunda onde? Em casa. Sempre em casa. Bonzinho!